Olá, meus queridos amigos da Casa do Caminho, mais uma vez aqui reunidos nesse estudo que tão próximo do nosso Natal de 2022, aonde celebramos a chegada do nosso Mestre Jesus em nosso planeta e que tanto alegra nossos corações pela possibilidade de já termos esse conhecimento, de já termos esse contato com o nosso Mestre, com a palavra do nosso Mestre Jesus. Então, que com os corações inundados por essa luz vibrante e vigorosa do nosso querido Mestre Jesus, que possamos dar início, pedir licença a essa espiritualidade tão querida da Casa do Caminho, para que possamos iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje, como todos os anos, no mês de dezembro, nas proximidades do Natal, se faz do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nosso querido Chico. E o item de hoje é o capítulo 23, O Servo Bom. E fica sempre a recomendação, nossos irmãos já devem ter falado aqui em outra situação, em outro momento, mas a recomendação da leitura desse livro nessa época do ano, né? Em qualquer época, mas esse livro ele tem um conteúdo de nos trazer Jesus na intimidade, porque são passagens que muitas vezes não estão nos evangelhos e que Humberto de Campos relata, né, por ter tido acesso a esse registro que fica no mundo espiritual e é onde podemos encontrar as conversas, as situações, momentos íntimos de Jesus. Quem não gostaria, né, de conhecer um pouco, de vivenciar um momento íntimo com Jesus? Então, esse intuito de nos trazer para muito próximo do Mestre nessa época do ano, esse livro é uma grande ajuda e um grande auxílio. E esse estudo de hoje ele é muito interessante porque ele vem ao encontro de muitas das nossas dúvidas com relação ao que Jesus nos ensinou, né? E ele trata sobre a condenação das riquezas, né? Sobre, num primeiro olhar, quando Jesus fala, né, que devemos ajudar aos semelhantes, que não juntemos tesouros na terra, que não nos preocupemos com o dia de amanhã, que tudo nos será dado, que o nosso Pai Celestial cuida de cada um de nós, então, e que nós devemos dividir as nossas riquezas, as nossas questões materiais. E aí fica uma dúvida: poxa, a gente vem para o mundo, né, e a gente é estimulado desde cedo a estudar, a trabalhar, estamos submetidos à lei do progresso, que é uma lei divina e natural. E é errado a gente juntar riqueza, é errado nós termos uma condição material boa, né? Será que era isso que Jesus dizia? Então, olha a importância de nós compreendermos realmente os ensinos de Jesus. E essas dúvidas, elas eram dúvidas também dos discípulos, né? Vejam vocês que eles também tinham essa preocupação, né? Com relação desculpem aqui, com relação a esses ensinamentos de Jesus. E você vai vendo no começo desse texto aqui que dos 12 apóstolos que Jesus tinha, alguns expressavam com mais facilidade porque tinham essas dúvidas mais ferrenhas. Então, Tadeu e Filipe foram os primeiros que encabeçaram esse texto aqui, falando: Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Então, Tadeu era aquele discípulo que
que ouvia o que o mestre dizia e aí ele saía repetindo para, não, vamos cada vez mais repetir e falar a palavra do mestre da forma como ele escutava, sem muito pensar. E Filipe não vacilava em afirmar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa. Então vocês veem que eram os ensinamentos que Jesus passava e que eles pegavam ao pé da letra, quando muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Então, quando a gente começa a ler esse texto, a gente se identifica nessa situação de quantas vezes nós pegamos os ensinamentos dos Espíritos, os ensinamentos do Mestre Jesus e queremos trazer ao pé da letra, sendo que Jesus sempre teve uma profundidade muito maior. E nós já, imagina, se há mais de 2000 anos já era possível para nós a compreensão, que dirá agora? Então, a doutrina espírita, como terceira revelação, ela vem nos trazer o esclarecimento para que nós possamos mergulhar nesse entendimento. Então, quando o pobre nos surge somente nas aparências, esse era Levi. Levi já era um discípulo de Jesus que tinha um pouco mais de esclarecimento. Ele era um coletor também de impostos, então ele muitas vezes ele percebia, já com uma mente mais elaborada, Levi percebia que muitos iam até ele, né? Ele trabalhava na coletoria de impostos e muitas pessoas iam lá e se diziam pobres para evitar o imposto. Enganavam, né, ou pelo menos tentavam enganar, né, aquele órgão, porque aquilo era legal, podia não ser moral, mas era legal, e tentavam enganar para poder adquirir, não ter que pagar os impostos, né, se livrar dos impostos. E Levi percebia, né, que será que não seriam só os pobres na aparência? Como que agir com essa situação? Então ele questiona isso também. E aí, isso eram conversas, eram situações que pairavam na cabeça, nas mentes dos discípulos. E tinha Simão Pedro era mais esclarecido, né? E aí mais espiritualizado já. Então ele dizia o seguinte, que Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, mas não é por essa razão que deveremos abandonar realmente os desamparados. Então ele não tinha uma solução e ele colocava isso no discurso para os demais. Então Jesus percebia porque Jesus conhecia a mente de todos os seus discípulos, como conhece a nossa própria mente, o que vai dentro do nosso coração. Então Jesus ia vendo que aquilo estava crescendo, ele havia passado o ensinamento, mas que não tinha sido entendido em toda a sua profundidade. E o que Jesus faz, né, em toda a trajetória dele quando ele esteve aqui no plano terreno? Ele exemplificou, fosse por parábolas, fosse por situações vivenciadas por ele perante os discípulos, para mostrar o que ele estava realmente falando, que só as palavras vão sendo deturpadas com o tempo, né? E as ações, elas aconteciam e aí sim ele podia mostrar e exemplificar melhor o que ele estava ensinando. Só que ele nunca deixou de alertar que nós precisávamos ter vigilância dos sentimentos e vigilância daquilo que nós estávamos aprendendo. Então ele dizia assim, que é preciso tomar cuidado, é imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, né? Ou seja, misericórdia, compreensão, compaixão, solidariedade nunca pode ser confundido com pena, né? Nós não podemos ter pena, porque quando a gente fica com pena, a gente se equivoca, a gente ajuda quem não precisa, porque a gente paralisa naquele primeiro sentimento que é muito raso,
né? Então, o auxílio ao próximo, né, a compreensão da necessidade do mais carente, ela é mais profunda. É preciso ter um olhar atento. E ele vai chamando atenção sobre isso. Então, ele sentia que pairava na mente desses discípulos todas essas dúvidas e ele precisava achar uma situação aonde ele pudesse mostrar na essência o que ele estava querendo ensinar para os discípulos. E aí, num dado momento, quando ele vai na sua última viagem a Jerusalém, no meio do caminho, onde já tinha a multidão, já seguia Jesus, né? E Jesus já tinha sido anunciado, porque como é que era que acontecia? Era o boca a boca, Jesus vai passar por aqui, Jesus, o Galileu, aquele que faz milagres, enfim, ele já estava praticamente próximo ao final do mandato dele terreno aqui, então ele já era muito conhecido naquela região. E no caminho, quando a notícia correu de que o Nazareno iria passar por ali, Zaqueu, que era um cobrador de imposto, né, esse era um publicano. O que era o publicano? Né, havia os cobradores de impostos romanos, né, e havia os cobradores de impostos judeus que trabalhavam para os romanos, ou seja, esses eram muito mais odiados porque eles eram do próprio povo explorando o próprio povo, né, da sua própria raça judaica, né, como era chamado. Então ele era muito, ninguém gostava de Zaqueu, né? Pela posição, poxa, ele é um judeu e ele ainda trabalha para o romano e ainda cobra impostos romanos dos próprios irmãos judeus. Então essa era a vida. E Zaqueu tinha, e aí Jesus, mas Zaqueu teve uma curiosidade de conhecer quem era esse Nazareno. Como que aconteceu essa curiosidade? Na verdade, a gente vai vendo no correr do texto que Zaqueu já estava com seu coração pronto para receber a boa nova. E Jesus, né, obviamente, lança magneticamente esse pensamento e essa curiosidade é despertada em Zaqueu. Zaqueu fala, não, eu quero ver quem é esse homem que é tão festejado. Só que Zaqueu era pequenininho, então ele não tinha como enxergar no meio da multidão. E ele resolve subir numa árvore, numa figueira grande que tinha, né, que chamava de sicômoro, né? Mas é como se fosse uma figueira, e ele sobe ali naquela árvore para poder ter condição de ver quando Jesus passa. E aí vem aquela multidão toda em volta, né, de Jesus e tal, e no exato ponto quando Jesus passa pela estrada que margeia a figueira, ele para naquele momento, olha para a árvore, vê Zaqueu e chama por ele, né? Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Então aí nesse momento a gente para e pensa assim, o que deve ter passado na cabeça de Zaqueu, né? Como é que esse homem sabe meu nome? Como é que esse homem que prega a pobreza, a humildade, a simplicidade, anda só com os trupeados, quer estar na minha casa, que sou um homem rico. Então, uma convulsão, né, mental dentro de Zaqueu tomou conta da sua mente, mas ao mesmo tempo ele foi inundado pelo magnetismo de Jesus. E isso fala aqui, né? Humberto de Campos descreve: coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Ou seja, ele foi inundado pela presença de Jesus. Qual de nós não seria? Mas imagina naquela época, naquela situação, sem saber quem Jesus era, né? Ele, na posição que ele tinha, ele se sensibilizou, ele foi magnetizado por Jesus. E ele ficou tão encantado que ele falou assim, ele se sentiu o escolhido. E ele saiu dando ordens, então, por favor, preparem uma melhor ceia, preparem a casa, abram as portas, que hoje à noite vou receber esse Jesus
que é esse homem que é tão festejado, tão bem quisto aqui e que quer ir na minha casa. Enquanto isso, né, o que aconteceu com os discípulos? Né? Os discípulos ficaram chocados, impressionados. Como é que era possível que, diante daquela situação, né, o mestre, né, justamente que condenava tanto a questão da cobrança dos impostos, tanto da situação de maltratar as pessoas e tudo, isso tudo era condenado por Jesus. Naquele momento, ele justamente resolve que vai se hospedar, né, porque era como se fosse uma hospedagem, na casa justamente de Zaqueu. Né? E aí começou uma série de questionamentos, né? De Filipe, de Simão Pedro, né? E Jesus, que lê a mente de todos eles, diz o quê? Pensa, resolve fazer o quê? Dá o braço a Zaqueu, imaginem, né? Ele dá o braço a Zaqueu e segue pela estrada. Aí foi um escândalo total, né? Imaginem o que deve ter sido, o que a gente diria hoje assim, o bochicho da situação, né? Jesus lá fala uma coisa e teoricamente faz outra, mas, né, naquele momento, né, Jesus seduzir as atenções de Zaqueu, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito. Então vocês vejam como como a presença de Jesus ela é magnânime, porque ela é capaz, né, não só de provocar uma grande atração magnética, como também é capaz de tocar nos corações mais endurecidos. Quando chegou no final do dia, Zaqueu, né, que já estava lá com o mestre dentro de casa, ou seja, deduz o quê? Que Zaqueu ficou com Jesus ali um longo tempo conversando sobre as coisas do reino de Deus, conversando sobre os novos ensinamentos que o mestre trouxe. E aí ele, antes que Jesus começasse a desaprovar a conduta de Zaqueu, Zaqueu achou melhor ele se justificar, né? Ou seja, em que sentido? Zaqueu era rico, ele era um cobrador de impostos, né? Considerado como um homem que explorava o povo, né? E aí ele quis dar uma explicação para Jesus. Senhor, antes que Jesus cobrasse, né? Ficou com medo. Então ele faz o seguinte: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Ou seja, ele faz o primeiro movimento para Jesus. Eu reconheço, né, eu identifico que eu sou considerado um homem de vida reprovável. Ou seja, eu já fiz muitas coisas ruins, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que rodeiam a minha vida. Ou seja, eu estou num processo de expiação e de reparação, porque eu identifiquei, preciso fazer um movimento reverso, então eu vou observar à minha volta aqueles que estão necessitados. Mas para isso eu não preciso me destituir de todas as coisas que eu conquistei, né? Desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que rodeiam a minha volta. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Então, qual foi o movimento de Zaqueu? Ele poderia ter pego o dinheiro dele e ter dividido entre todos, e aquele dinheiro iria sumir rapidamente. Não, ele olhou aquela terra em volta, ele percebeu que haviam muitas famílias que não tinham o que comer, nem tinham como sustentar os seus familiares, e resolveu transformar aquilo que ele havia adquirido para si em um espaço
produtivo para as pessoas que nada tinham. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar os meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. E aí Jesus imediatamente responde a ele: abençoado seja o teu esforço. Ou seja, para ele, aquilo não era, Jesus conseguiu identificar que aquilo não era um movimento natural, era um esforço. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e vê, né, qual é a maior, né, qualidade que um espírita precisa fazer. É o esforço que faz para domar suas más tendências e se modificar e melhorar. E qual era o movimento de Zaqueu naquele momento? Era um esforço para que aquilo tudo que, ainda que ele tenha adquirido de uma forma não muito correta, mas que ele estava transformando em alguma coisa útil e beneficiando aqueles mais necessitados, sem fazer com que esses se sentissem humilhados, porque na verdade eles estavam recebendo através de um trabalho. E aí Zaqueu vai continuando a explicação dele e diz o seguinte: Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. Porque como Jesus aprova esse movimento, ele se sente seguro naquele movimento que ele está fazendo. E ele percebe que ele precisa avançar, não só fazer aquilo, mas ele precisa reparar aqueles com os quais ele prejudicou no passado. Então, a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenha prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Então, Jesus abraçou ele fortemente e respondeu: bem-aventurado és tu agora, contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Ou seja, ele era um homem que tinha errado, ele percebeu, ele se permitiu conhecer Jesus na sua profundidade, e naquele momento ele faz a mudança na mente dele. Né? Como a gente conhece aquela música, né, do Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com a minha estrutura. É isso que Jesus faz, e que é isso que Jesus faz em nossas vidas, mas depende da nossa vontade. Será que eu quero? Será que eu tenho desejo de realmente modificar a estrutura do meu sentimento, da minha maneira de ver a vida? Esse é um momento importante, né? Quando a gente lê esse texto, quando a gente observa essa transformação que Zaqueu, né, que tinha tudo, que tinha uma vida confortável, ele deixou de ter? Não, ele não deixou de ter. Só que ele olhou para tudo aquilo que ele tinha em volta e pensou que ele poderia ser muito mais feliz se ele dividisse as possibilidades multiplicativas que ele tinha nas mãos. Ele tinha terras, então que ele ofertasse as terras para os outros produzirem. Ele tinha bens, então ele iria reparar aqueles a quem ele tinha ferido. Então ele não precisava ficar juntando tudo aquilo para si próprio, né? E aí Filipe e Simão, principalmente, eles não conseguiam entender, né, o que estava acontecendo naquela situação. Eles estavam ali e eles observavam e não conseguiam entender. Eles só se lembravam das palavras antes que Jesus dizia, ou seja, o sentido literal das lições de Messias. E aí Zaqueu, tão feliz com aquela situação, ele resolve chamar os filhos, porque ele quer apresentar o mestre para os filhos. E aí ele se afasta de Jesus. Naquele momento, os discípulos cercam Jesus, né? Mas, mestre, a gente não está entendendo nada, o senhor fala sobre ajudar os pobres, o senhor fala que a gente precisa não tem que guardar riqueza, que a gente não pode fazer nada, juntar nada. Aí Filipe fala da questão de que cada um tem que ter só uma camisa, que a gente não precisa pensar no dia de amanhã, que Deus provê, enfim. Eles vão, né? Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Eles ficam presos àquela figura antiga de Zaqueu. As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino, e aí eles vão bombardeando Jesus com aquelas perguntas. E Jesus sereno, porque ele sabia
que aquelas perguntas não eram por mal. Jesus conhecia o coração de todos eles como conhece o nosso. Então ele esperou eles se acalmarem, colocarem todas as suas dúvidas e falou: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Então essa é uma pergunta que todas as vezes, é uma pergunta-resposta, né? Que todas as vezes que nós nos encontrarmos numa situação difícil, né? Principalmente nesse quesito de questões materiais que tantas vezes nos afligem, que nos tiram o sono, que nos fazem ficar angustiados, né? A gente tem que ler essa passagem, né? Porque Jesus fala assim: você acredita que o Evangelho tenha vindo para isso, para transformar todo mundo em pobre, pedinte? É claro que não. Qual a esmola maior? Jesus pergunta: a que socorre às necessidades do dia a dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Ou seja, o que o Evangelho vem nos ensinar nada mais é do que o movimento que a gente precisa fazer para auxiliar os nossos irmãos e não transformar tudo na doação da esmola, né? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Será que a gente já não fez isso em algum momento, né? Quando alguém vem nos pedir alguma coisa e a gente dá para se livrar daquela situação, né? Para já ficar, tá bom, tá bom. E isso não é caridade, porque isso não auxilia aquele irmão a mudar aquela condição dele, né? Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo dos seus servos e auxiliares de esforço a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são os mordomos fiéis à face do mundo. Ou seja, quando a gente pega os mais necessitados pela mão e mostra o caminho, e mostra a possibilidade, e valoriza aquele ser, né? E dá uma chance para ele, ou um trabalho, ou uma possibilidade, ou em vez de dar o dinheiro, dá o pão, né? Então, é necessário não nos perdermos nas viciações do sentimento. Ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, sim, ditosos, mas bem-aventurados os que consagram as suas possibilidades aos movimentos da vida. Então aí a gente vai vendo que as possibilidades não são só as possibilidades materiais, porque nós viemos com muitas possibilidades, com muitos talentos. Então às vezes eu posso não ter o dinheiro no bolso, mas eu posso ter um conhecimento. Eu preciso usar esse meu conhecimento a meu favor e a favor do meu próximo. Eu posso vir com uma habilidade, eu posso saber cozinhar, eu posso saber bordar, eu posso saber costurar, eu posso saber pintar, eu posso ser uma pessoa habilidosa em A, B ou C, eu posso saber falar, posso saber escrever bem, enfim. Eu preciso dividir isso, né? Se esse talento veio comigo, eu preciso dividir, porque se ele me auxilia, ele certamente poderá auxiliar o próximo também. Cientes de que o mundo é uma grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Então Jesus nos traz a lição de que nós somos todos muito ricos. Todos nós temos muitas riquezas. Sempre teremos o que dividir e o que multiplicar, né? E aí o Zaqueu fica muito feliz, né? E transforma aquele ambiente, né? Jesus transforma aquele ambiente num grande local de aprendizado e narra a história que é a partir daí que Jesus traça a parábola dos talentos, né? Que é lindíssima
e que vem ao encontro certamente daquilo que nós estamos, dessa página aqui, né? Pois ela nos faz lembrar que nós todos temos muitos talentos, e que não podemos enterrar nossos talentos, e sim fazer com que tudo aquilo que nos foi dado para essa existência, que nós possamos dividir, que nós possamos multiplicar, dividir com o próximo e multiplicar em semeadura, né? O nosso, em vez de nós ficarmos em casa esperando, quando eu tiver recursos eu vou auxiliar o meu próximo. Não, nós podemos auxiliar sozinhos, nós podemos auxiliar juntos, nós podemos auxiliar de inúmeras formas. Que cada um de nós nesse Natal possa se autoavaliar e perceber quais os talentos que Deus nos presenteou nessa vida, né? E que possamos estender em mãos muito generosas os nossos talentos para que os nossos irmãos, né, encontrem uma forma de se dignificar e encontrar o caminho para o Pai. Que nós saibamos ter o coração caridoso, misericordioso, afetuoso neste Natal, mas acima de tudo, em todos os dias do ano que irá se iniciar. Que a paz do nosso Senhor Jesus e a presença dele em nossos lares invada os nossos corações e transforme esse dia num marco de mudança em nossas vidas. Muita paz a todos, um Feliz Natal e que essa casa abençoada do nosso Mestre Jesus continue firme, ajudando, auxiliando e transformando corações, estendendo realmente a mão, fazendo com que seja a casa do caminho de muitos de nós. Muita paz a todos. Graças a Deus.